ferramentas resolvem, às vezes, não funcionar quando a gente mais precisa, né? Bom, boa noite a todas e todos que estão aqui presentes, né? Mais um dia do nosso curso. Eu sou a Luciene, como a Keila falou, e sou professora da UFRJ, né, da Faculdade de Educação, e também faço parte do GRAF, né? E hoje a gente está organizando, né, essa nossa atividade com o tema da alfabetização, né? Como vocês sabem, né, o curso pensa o ensino da escrita nas diferentes etapas da educação básica. E hoje o nosso foco é a alfabetização. A nossa fala, né, está organizada aí entre comigo e com mais as colegas Rejane, a Melissa, a Patrícia Baroni e a Rosana, né? Então, eu vou começar, mas o nosso trabalho é conjunto, as atividades foram todas organizadas, né, por todas nós. Então, eu vou começar. E para a gente começar essa discussão, então, né, sobre alfabetização, né, que é um tema tão caro a todos nós, né, principalmente porque a gente entende que o domínio da leitura escrita é um fator, né, de marginalização das populações, né, mais empobrecidas da nossa sociedade. A gente sabe que o não domínio, né, é uma questão complexa, né, na inserção social e ascensão, né, na vivência dos sujeitos, ainda mais nessa sociedade letrada, né, na qual estamos inseridos. Então, discutir, né, a nossa pressuposto, né, é que discutir a alfabetização é também pensar a alfabetização como um exercício ético e político em busca de uma sociedade justa e igualitária, né? Isso tanto do ponto de vista da alfabetização das crianças, como da alfabetização de jovens e adultos. Então, eu vou partilhar aqui uma apresentação, né? Lembrando que a nossa organização aqui do tema, né, foi pensada para que eu iniciasse uma questão mais teórica, vamos dizer assim, porque o objetivo do curso também é trazer algumas experiências práticas, né, dessa alfabetização que a gente vai estar tratando aqui hoje. Então, eu vou partilhar, vamos ver se vai dar tudo certo, esperamos que sim. Vamos lá. Acredito que já esteja aparecendo para vocês, né? Então, eu vou colocar a apresentação. Está sim. Então, eu vou apresentar, né, alguns pressupostos, princípios que orientam as ações de pesquisa, né, mas também as ações de extensão e ensino no nosso grupo, em relação à alfabetização. E também trazer um pouco das práticas que se dão a partir dessas perspectivas teóricas, né. Então, para iniciar essa discussão, eu estou colocando aqui a seguinte questão, né, que norteará a minha fala. A alfabetização começa na escola? Essa é uma questão para a qual, né, podemos ter mais de uma resposta. E essas respostas implicam um modo de pensar e de fazer a alfabetização, né? Pelo menos na minha perspectiva, se eu entendo, né, se eu dou a essa pergunta uma resposta, sim, a alfabetização começa na escola, isso se materializa muitas vezes nas falas, né? Quando você fala, as pessoas vão falar da educação infantil, não, a educação infantil não se alfabetiza, né? Que as crianças devem passar por um período preparatório antes de se alfabetizar, né? Que primeiro se ensina a ler e depois
ler e escrever, e depois se lê e se escreve, né, para depois eu poder ler, eu estar autorizado a fazer, ler e escrever, né? Então, isso reflete essa resposta como sendo sim, né? Eu só me alfabetizo quando eu entro na escola, a criança só se alfabetiza quando começa a ir à escola, reflete uma ideia de que alfabetizar é o ensino de um código, né? Que será apresentado às crianças nos anos iniciais de escolarização, nem na educação infantil, mas nos anos iniciais do ensino fundamental, e a aprendizagem como um domínio dos mecanismos aí de decifração desse código que seria a escrita, né? Enfatizando muitas vezes aspectos como o traçado das letras, a apreensão do sistema de escrita a partir da assimilação de regras ortográficas, o ensino de uma perspectiva em que é preciso ter pré-requisitos, são pré-requisitos a serem vencidos para você adquirir esses conhecimentos, que seria o uso, né, mais autônomo da leitura escrita. Então, é uma perspectiva, né, de que a prática de alfabetização é, de fato, ensinar as crianças as letras, as sílabas, os sons, né? Limitando-se a esses aspectos, as regras ortográficas, e muito pouco do uso dessa escrita no cotidiano da escola também, né? Então, do ponto de vista das práticas, né, você vai ter práticas que valorizam muito a cópia, o ditado, a repetição, a memorização, né, o uso dos pseudotextos, muito comuns nas tradicionais cartilhas, né, textos muitas vezes sem sentidos, que se configura como um amontoado de frases, né, e como essas, né, que a gente vê nos métodos fônicos, por exemplo, né, que tem ganhado aí uma visibilidade maior por conta das políticas, né, desse governo atual. Então, é o que a gente entenderia, né, como a Emília Ferreiro diz, né, que a ideia de que a escola é o lugar que autorizaria a criança a aprender, né, que porque ela controla a aprendizagem, seria a escola que diz para a criança que ela tá autorizada a aprender, né? E aí a própria Emília Ferreira vai falar, mas as crianças, né, são desobedientes, e elas não esperam a escola dizer que elas podem aprender, né? Então, a resposta inicial, a resposta àquela questão inicial, né, a essa questão inicial, a alfabetização começa na escola, a gente pode responder que não começa na escola, né? Embora já estou adiantando aqui, entendendo que sim, o papel da escola é o ensino sistemático da alfabetização, da leitura escrita, mas, né, numa perspectiva de uma alfabetização, numa perspectiva mais ampliada da ideia de alfabetização, ela não começaria na escola, né? Deixa eu ver aqui. Já isso se daria pelo fato também, né, de que nós vivemos em uma sociedade letrada, que a criança ela está imersa aí num contexto de uso da leitura escrita no seu dia a dia, né? Então a gente vê aqui as imagens de pessoas lendo, fazendo receitas, lendo rótulos, pegando ônibus, usando celular, pagando conta, né? São esses, né, alguns exemplos da presença da língua escrita no universo das nossas interações sociais com o mundo. Situações que a criança também vivencia aí nos diferentes contextos
em que elas estão inseridas. Obviamente que isso vai variar, né, em relação a que contextos, né, de vivência, que vivências essa criança vai ter em relação à leitura escrita. Mas, né, a gente pode ter uma diferença em relação à qualidade ou à quantidade do repertório dessa leitura escrita, desses materiais e dessas experiências de leitura escrita, mas não significa que as crianças mais carentes, das classes mais populares, não tenham essa vivência, né? Isso é um pressuposto também, né, que é apontado pela Emília Ferreiro, de que essas crianças já trazem para a escola esse conhecimento, né, da leitura escrita. Então, responder, né, deixa eu ver se já passo, não. Responder a essa questão implica, então, uma outra perspectiva de alfabetização, né? Responder não a essa questão, e pensar um processo de alfabetização que não se limita ao ensino das letras, sílabas e sons, né? Como querem, como eu disse, alguns métodos, mas uma perspectiva mais ampliada da compreensão da aprendizagem, né? A alfabetização, então, caracteriza-se não como ensino de um código, mas como ensino da própria língua portuguesa, né? Ensino da língua que não se inicia na escola, né? A criança, nós vamos ver depois, né, porque a minha apresentação aqui vai trazer alguns referenciais que nos orientam na realização das nossas práticas, né, e que vão dizer, então, que esse processo não pode ser controlado, né, totalmente pela escola, né, não pode ser controlado pela escola, porque a criança, ela vivencia outros espaços que não a escola, né, outras vivências que ela traz para a escola. Embora, como eu falei, não estou minimizando aqui o papel da escola em garantir a alfabetização como um direito de todos, né, é parte, né, dos nossos conhecimentos, né, da nossa produção como humanidade, e todos têm direito a esse conhecimento, né? Então, eu trouxe aqui alguns autores, né, que vão constituir o quadro de referências teóricas que alicerçam as nossas discussões, né, pesquisas e práticas na formação inicial e continuada de professores, como se dá no caso desse curso também. Uma das autoras, né, que eu trago aqui, porque essa perspectiva, desculpa, só colocar que essa perspectiva, né, de entender que a alfabetização não começa na escola, é a perspectiva adotada por nós aqui ao tratarmos da alfabetização, né? Então, eu trouxe alguns autores que fazem parte do quadro aí das nossas referências teóricas, né, e que vão subsidiar aí as nossas, essa ideia de uma alfabetização, né, que não se inicia na escola e que também não termina no segundo, terceiro ano, aí como querem né, pensar num ciclo de alfabetização, numa idade certa, enfim, né, não acaba, né, a hora que a escola acha que a criança alfabetizou lá no segundo ano e pronto, acabou a alfabetização, né? Até que a gente fala, né, todos os professores são alfabetizadores, né, porque também estão ensinando a leitura escrita, mesmo quando estão ensinando matemática, ciências, enfim, né, porque estão trabalhando com a linguagem. Então, uma dessas autoras é a Emília Ferreiro, que talvez aqui muitos já conheçam, porque é uma autora que é referência, né, na questão da alfabetização, isso desde os anos 80, 1980, né, que vai colocar, então, o sujeito, né, ela dá ênfase ao papel do sujeito no processo de aprendizagem da escrita, né, ela estuda aí as hipóteses, né, de como a criança vai construindo o seu processo de alfabetização, aponta aí as
fases da escrita da criança, né, que é pré-silábica, silábica, silábico-alfabética e alfabética, né, que é quando a criança está construindo essa ideia de que a escrita representa a cadeia sonora da nossa fala, né, e aí ela vai constituindo esse objeto de conhecimento, que é a escrita. Então, as crianças, na perspectiva de Ferreiro, né, o desenvolvimento da leitura e da escrita começa muito antes da escolarização, e desde que nascem são as crianças construtoras de conhecimento, né? Estão construindo objetos complexos de conhecimento, e a escrita é um deles, né? E essa construção se dá na interação com esse objeto de conhecimento e com as pessoas nos seus ambientes sociais, né? Isso implica, então, colocar a criança, né, no centro das práticas de alfabetização, que é uma coisa que nós buscamos o tempo todo, né, na elaboração das práticas, sempre colocar a criança protagonista, que ela tem ações, na ideia de uma criança que participa do seu próprio processo, e não aquela criança que vai sentar, ficar copiando, né, decorando, preenchendo espaços, né, na folhinha, né, mas a partir de práticas que, de fato, a criança possa falar, possa criar, possa imaginar, né, e possa vivenciar a leitura escrita de uma forma viva, né? Outro autor que é fundamental para nós também, para pensar o ensino da língua, é Bakhtin, né? Que também acredito que muitos já conhecem, para quem somos constituídos na e pela linguagem, né? Então, para ele, os indivíduos não recebem a língua pronta para ser usada. Eles penetram na corrente da comunicação verbal, ou melhor, somente quando mergulham nessa corrente é que a consciência desperta e começa a operar. Então, o papel da linguagem na formação, né, do sujeito é colocada aí com muita ênfase, né, por Bakhtin, e assim a língua, que tem como propriedade ser dialógica, no sentido de que as palavras, a palavra dialoga com outras palavras, né? Nós, quando dizemos, estamos dizendo a partir de outras palavras para outras pessoas que têm outras palavras. Então, a comunicação, ela é a linguagem, né? Nas interações sociais é que nos constituem como sujeitos. E a partir dessa concepção, o ensino da língua escrita e a alfabetização vai ter como objetivo garantir o direito à voz, à palavra e a possibilidade de livre expressão dos alunos, dos sujeitos, em suas interações, né? É lógico que aqui é uma apresentação bastante simplista dos autores, né? Mas é uma pincelada assim, do que das ideias centrais e até para despertar o desejo, né, de quem se interessa pelo tema da alfabetização na busca desses autores, né, que realmente têm trazido, né, para nós uma contribuição muito importante para pensar as práticas lá com as crianças, com os jovens, com os adultos, no ensino da leitura escrita. Então, aqui o Bakhtin dá muita ênfase à linguagem nos processos de interação social, né? A linguagem como interação. Outro que todo mundo também acredito que conhece é o Vygotsky, né? Que é um outro estudioso, né? Que eu trago aqui, que tem muita relevância para pensarmos hoje o ensino da língua, na medida em que ele afirma que o processo de aprendizagem alavanca o desenvolvimento, né, dando destaque aí à relação do sujeito com os objetos de seu mundo e com
as pessoas, né, do seu contexto histórico e cultural. Então, aqui volta a questão do contexto de vida, o contexto social, né, em que estão inseridas essas crianças, estou falando das crianças, e da sua relação com esses outros sujeitos que vão possibilitar as aprendizagens que levam aí ao desenvolvimento das crianças, né? Então, pensar na ideia do Vygotsky, zona de desenvolvimento potencial, enfim, que o professor é onde o professor vai intervir, né, naquilo que a criança está para atingir, né, sempre se adiantando ao desenvolvimento da criança. Então, é uma contribuição muito importante para pensar o papel do outro e do professor aí nesse processo de alfabetização. E também, né, ele vai tratar de compreender, em relação à linguagem, essa pré-história da linguagem escrita, né, enfatizando aí a importância do gesto, do desenho, do brinquedo, da brincadeira, para se chegar à escrita. Então, quando a gente pensar nisso, né, nesse sentido, como que a educação infantil não alfabetiza, né? É óbvio que não é a alfabetização em sentido estrito, mas a educação infantil está alfabetizando na medida em que possibilita essas crianças brincarem, desenharem, usarem aí da sua imaginação, do seu corpo, e enfim, e que isso é uma parte fundamental do processo também de aprendizagem da escrita. Então, para Vygotsky, né, se deve ensinar às crianças a linguagem escrita e não apenas a escrita das letras, a partir de uma prática que incentiva a criança a expressar o seu mundo interior. Bom, em relação a essas referências, eu acho que a gente não poderia jamais deixar de citar Paulo Freire, né, que está aí, que a gente está comemorando o centenário, e também dispensa apresentações, né, no caso, mas ele traz, eu acho que a Baroni também vai focar um pouquinho no Paulo Freire, mas mesmo assim eu quis colocar, né, a ideia de Paulo Freire de que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, e a leitura desta palavra vai implicar a continuidade da leitura desse mundo, né? Que essa leitura do mundo que o sujeito traz consigo, né? E nessa relação, a gente pode ver o desenho aqui do mundo à palavra, da palavra ao mundo, e da palavra ao mundo, do mundo à palavra, né? Sempre numa relação, de retroalimentação, não sei se poderia usar esse termo, né? Acredito que o Paulo Freire não usa, mas então a alfabetização como um ato de conhecimento, né, de construção da linguagem escrita, da leitura, um processo de significação, de linguagem real, de leitura crítica da leitura anterior do mundo, né, da tarefa criadora. Então, essa perspectiva freiriana, né, de que a leitura crítica dessa realidade está implicando uma relação texto e contexto, né, lança aí luzes também sobre o sentido ético e político da alfabetização no contexto das desigualdades e injustiças sociais, né? Diz Paulo Freire, o que esta educação está podendo fazer é apanhar este povo emerso e inseri-lo no processo histórico. Inseri-lo quer dizer propiciar a ele oportunidade em que ele se faça agente da sua história, em que ele se faça sujeito da sua história. Essa foi uma fala do Paulo Freire durante o discurso de implantação da primeira aula em Angicos, né, no projeto de alfabetização.
E aí, então, é uma das nossas referências, sempre uma referência para nós, as nossas discussões, né, sobre o tema da alfabetização. Opa! E uma última autora aqui que eu trago, não sei como é que está meu tempo, eu não quero também passar muito do meu tempo aqui por conta das minhas colegas, né? Então, eu trouxe uma última autora que também é uma referência muito importante para a discussão sobre a alfabetização, que é a Magda Soares, né? Para ela, né, a Magda Soares tem uma história longa em relação aos estudos sobre a alfabetização, inclusive ela foi uma das pioneiras no uso aí do termo letramento, né, apontando a importância de você trabalhar a alfabetização num contexto de letramento, né, que seria a partir dos usos e funções sociais da escrita, né, já que entendendo que como é que fala, a aprendizagem da leitura escrita modifica também esse sujeito em relação ao modo como ele se relaciona no mundo. Tá? Então, para Magda Soares, né, reconhecer a língua como um sistema de representação. É importante que a criança entenda, né, que é um sistema de representação, que é uma invenção cultural, e aquilo que as crianças veem escrito representa o que elas ouvem ser lido. E que as palavras que escrevem devem ser a representação dos sons das palavras que escrevem. Diferente do desenho, eu usei essa figura justamente porque traz muito essa diferença, né? O desenho eu consigo reconhecer, independente de eu ser alfabetizado ou não, né? Mas a escrita eu preciso entender como que esse sistema funciona, quais são as propriedades desse sistema, para que eu possa, então, dominar também essa outra linguagem que é a escrita. E ela destaca, então, né, como eu falei, a aprendizagem desse sistema, mas sem desconsiderar aí o contexto das práticas de uso da língua, enfatizando a importância do trabalho com as facetas do letramento no processo de alfabetização. Acredito que aqui todo mundo já ouviu o termo letramento, que também é muito presente nas discussões sobre alfabetização, isso desde os anos 80, 90, tá? Do século passado, que tem muita gente que acredita que já nasceu no século XXI, né? Então, obviamente, existem muitos outros autores que estudam alfabetização e que têm dado contribuições importantes para nós também pensarmos, né, o tema e as práticas de ensino. Tem Cecília Goulart, Smolka, Acolello e outros que a gente traz como referência. Mas não seria possível trazer todos, então eu destaquei alguns que de fato, né, são considerados muito significativos para as nossas, têm sido, né, muito significativos nas nossas ações. Então, esse movimento, né, de retomar esses autores aponta a alfabetização como um processo multifacetado, né? Nós entendemos que pensar a alfabetização não é simples, é um processo complexo, é um tema complexo, né? E que envolve aí muitas facetas, né? Muitas faces, muitos aspectos, né? E considerando, então, a perspectiva da Magda Soares, envolveria não só uma faceta linguística, né? Cujo objeto de conhecimento é o sistema ortográfico alfabético de escrita, mas também uma faceta interativa, né, que considera como objeto de conhecimento o uso da língua para interação, e aí considerando elementos textuais e pragmáticos. E também uma faceta sociocultural, né, como o objeto de conhecimento, em que o objeto de conhecimento são os usos e funções da língua escrita em diferentes contextos sociais e culturais. E aí, nessas duas
facetas entraria, né, nessa discussão o letramento. Eu coloquei aqui uma imagem de um texto, né, de uma criança em processo de alfabetização, de 7 anos, e eu escolhi esse texto porque, na minha opinião, reflete muito dessa complexidade, né, do ensino da língua materna, do modo como nós enxergamos a escrita infantil, que depois também a Rejane vai falar um pouco mais dessa escrita, né? Então não vou me deter muito nisso, mas só assim, como que o modo como o professor enxerga essa escrita também tem a ver, né, com essas concepções que orientam, né, a sua prática, as suas ações em sala de aula, sua relação, inclusive, com a escrita da criança, né? Do modo como enxergamos essa escrita infantil e encaminhamos a prática a partir da prerrogativa de uma perspectiva discursiva em que a criança aprende a ouvir, a entender o outro pela leitura, aprende a falar, a dizer o que quer pela escrita. Enquanto escreve, a criança aprende a escrever e aprende sobre a escrita, né? Então, aqui eu vou ler rapidinho. A lenda do diamante: existia um casal que morava na beira do rio, o homem se chamava Itabija e a mulher se chamava Potira. O marido ia sair para a guerra, passou muitos dias e Potira ficou com saudades. Os índios avisaram a Potira que Itabija tinha morrido e ela chorou muito. O Deus, que era o sol, fez as lágrimas de Potira virarem diamantes. Rodrigo. Então, aqui é um texto, né, que provavelmente foi uma interpretação da criança em relação a uma lenda que provavelmente a professora trabalhou com a criança, mas ele reescreve, ele reinterpreta e constrói um outro texto, né, nesse diálogo, aí pensando em Bakhtin, nesse diálogo com esse autor, com essa professora, com que provavelmente leu a história, discutiu com eles a história, e que ele recria esse texto, reescreve, né, com erros de português aí em relação à ortografia, mas, né, na junção aí das palavras e na troca de letras, né, na falta de pontuação, mas que expressa, é um texto que tem uma lógica, que tem coerência, que tem, né, um começo, meio e fim, né? Então, para chamar a atenção de que o processo de alfabetização é muito mais do que corrigir os erros de português da criança, né? Então, eu trouxe aqui uma fala de uma autora que eu gosto muito, que é Colello, uma professora da USP, acabou de lançar um livro agora, também, e ela diz: o impacto transformador da língua, que é um pouco um arremato, né, essa discussão que eu fiz até agora, desses autores e desses elementos, né, de discussão que a gente tem tentado colocar nas nossas ações de extensão, nos nossos cursos, né, nas nossas orientações em relação às práticas dos alunos no curso de pedagogia também, né? E a gente vai ver aqui práticas de professoras que partem também desses princípios, né? Então, o impacto transformador da língua escrita ganha espaço e se fortalece no contexto das práticas discursivas em sala de aula, onde podemos conquistar não só o direito à palavra, interpretada ou construída, como também o direito de pensar, sentir e preencher os vazios de um dado contexto, de modo que o conhecimento do mundo favoreça a revelação do meu mundo, né? Então, achei essa frase muito bonita e forte, né? Pensando aí
no papel da educação, não só da alfabetização, né, uma perspectiva mais, né, que não é, por isso que eu falo, não se limita ali ao primeiro ano, ao ensino mais sistemático do sistema de escrita, mas é uma perspectiva realmente formativa do sujeito, né, nesse mundo, do seu conhecimento do mundo e do seu conhecimento e do conhecimento de si mesmo, né? Então, para finalizar, eu vou apresentar, dá tempo de apresentar, Rejane? Eu não sei quanto tempo Dá, se for rapidinho. Dá. É que vale a pena, né? Vou apresentar para vocês uma atividade que uma parte foi feita pelas alunas do curso de pedagogia da disciplina de alfabetização, e a outra foi a partir do mesmo texto, né, que elas trabalharam, a literatura infantil, que também é um pressuposto para nós, né, tem que estar na sala de aula, tem que ser trabalhado, seja em contexto remoto, presencial, tem que estar presente na sala de aula. E aí, a proposta era que elas fizessem vídeos, né, de leitura e contação de histórias. Então, eu vou passar um que eu acho que é curtinho e aí depois elas utilizaram também, aí é o outro grupo, que é do PIBID, no qual algumas alunas também fazem alfabetização, fizeram, a partir do livro, fizeram 2 atividades no contexto remoto. Então, eu vou parar de partilhar aqui, porque eu preciso, então, aqui, partilhar agora a guia do vídeo. Agora eu já aprendi, né, Rejane? Nós aprendemos Você hoje. já está bem alfabetizada, Luciana. Hã? Você já está bem alfabetizada nesse modelo. Estou bem alfabetizada aqui nesse Meet. Depois a gente ensina, né, Rejane, se precisar. E aí, vou colocar, então, é bem rapidinho, tem 3 minutinhos só, é uma historinha. Não sei se alguém já conhece, na história Bruxa, Bruxa, vem a minha festa, mas as meninas apresentam aqui. Vem a minha festa. Foi escrito por Arden Drews e a ilustração por Pat Ludlow. A editora é a Brink Book e a tradução é de Gilda de Aquino. Bruxa, bruxa, por favor, venha à minha festa. Obrigada, Li, sim, se você convidar o gato. Gato, gato, por favor, venha à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar o espantalho. Espantalho, espantalho, por favor, venha à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar a coruja. Coruja, coruja, por favor, venha à minha festa. Obrigada, irei sim, se você convidar a árvore. Árvore, árvore, por favor, venha à minha festa. Obrigada, irei sim, se você convidar o duende. Duende, duende, por favor, venha à minha festa. Obrigada, irei sim, se você chamar o dragão. Dragão, dragão, por favor, venha à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar o pirata. Pirata, pirata, por favor, venha à minha festa. Obrigada, irei sim, mas só se você convidar o tubarão. Tubarão, tubarão, por favor, venha à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar a cobra. Cobra, cobra, por favor, venha à minha festa. Obrigada, irei sim, se você convidar o unicórnio. Unicórnio, unicórnio, por favor, venha à minha festa. Obrigada, irei sim, se você convidar o fantasma. Fantasma, fantasma, por favor, venha à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar o babuíno. Babuíno, babuíno, por favor, venha à minha festa. Obrigado, irei sim, se
você convidar um lobo. Lobo, lobo, por favor, venha à minha festa. Obrigado, irei sim. Mas só se você convidar Chapeuzinho Vermelho. Au! Chapeuzinho Vermelho? Chapeuzinho Vermelho, por favor, venha à minha festa. Obrigada, irei sim, se você chamar as crianças. Crianças, crianças, por favor, venham à minha festa. Obrigada, iremos sim, se você convidar a bruxa. Bem, o conto acaba aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. Até a próxima! Gente, eu sou coruja. Eu amei esse vídeo das minhas alunas, assim. Passo para todo mundo assistir. E é um livro, assim, super bacana. As crianças amam ouvir a historinha da bruxa. E aí elas fizeram uma interpretação que eu achei com trabalho, né? Elas, num contexto remoto, cada uma na sua casa, e elas conseguiram fazer edição. Então, a gente, como é que fala? A gente aposta nessa geração, né? Fico muito contente de estar atuando no curso de pedagogia, porque eu acredito na formação inicial. E eu vou colocar aqui, então, rapidinho também, 2 minutinhos, só para mostrar para vocês o link do joguinho, eu vou passar para vocês jogarem, tá? Só vou mostrar deixa eu abrir ele aqui, que elas fizeram, mas o joguinho eu vou pôr como é que fala? No chat, aí vocês depois jogam. Vou abrir aqui. Vamos ver se vai dar certo. Então, elas criaram. Tá dando para ver, né? Tá dando para ver, Rejane? Não, Lu, não compartilhou. Não compartilhou? Então, espera aí que eu vou compartilhar como tela. Então, é uma atividade que elas pensaram, né, focando aí com as crianças na alfabetização a partir dessa historinha e com foco no trabalho com as sílabas. Tá? Então, chegou um desafio que só a turma 103 poderá resolver, porque elas aplicaram essa atividade numa turma no PIBID. Então, desafiamos a turma a encontrar as sílabas que faltam no nome de cada personagem do livro. Quando a turma conseguir completar todas as palavras, ganhará uma surpresa. Então, vou fazer com vocês, hein? Qual é a sílaba que formaria aqui a palavra gato? É o tá, é o cá, é o gá? Aí as crianças, então, é uma atividade coletiva, né? As crianças vão falar e a professora vai conferir se elas acertaram ou não, né? Como é que acertaram. Aí depois cobra, mesma coisa. Pirata, então todas as palavras que tinham a ver do livro, né? Com os personagens do livro. Coruja, bruxa, lobo, fantasma, e variando também o local da sílaba, né? Para não ficar. Aí terminou, parabéns, vocês desbloquearam o jogo da memória, vem a minha festa. E aí, o jogo da memória, como eu falei, eu vou passar o link para vocês brincarem, mas não agora durante o curso, tá? Passar no chat o link, mas elas fizeram o jogo da memória com a imagem do personagem e com o nome, né? Para que a criança consiga fazer também porque assim, a ideia é sempre a oralidade e a escrita. Oralidade e a escrita. Aqui no caso remoto, né, não vai ter muita oralidade, mas a criança vai visualizar a imagem e a escrita, né, do nome do personagem, tá bom? Então, o chat, o joguinho da memória, eu vou passar para vocês no chat.
são materiais que elas fizeram, a gente tem, né, alguns sites, né, que têm ajudado também o professor nesse momento que ele tem que ser, o professor sempre tem que ser criativo, né, seja no presencial ou no remoto, né, a gente sabe que trabalhar com criança, você tem que tirar a criatividade, sei lá de onde, né, que a gente consegue. Mas, e agora no contexto remoto, então, né, mais ainda. Então, vou passar para vocês brincarem depois, tá bom? Agora eu vou passar para a Melissa. Obrigada aí pela paciência de me ouvir, né? E agora eu vou passar para a Melissa, tá bom? Luciane, volta a compartilhar lá de onde paramos. Ah, é, eu que vou compartilhar. Não me abandone. Boa noite. Enquanto a Luciane vai compartilhar a parte que eu vou falar, eu sou Melissa, sou graduanda em Pedagogia, participo do grupo de pesquisa GRAPH, com muito orgulho, porque eu aprendo muito nesse grupo de pesquisa, esses professores são incríveis. E agora eu vou esperar aqui um pouquinho ela compartilhar para poder dar continuidade. Vou falar um pouco da organização do trabalho pedagógico na questão dos sentidos, né? O sentidos como uma prática pedagógica que priorize a construção dos sentidos no educando, né? Que esse educando ele perceba, ele veja um sentido naquela alfabetização, né, naquele processo de aprendizagem. E assim potencializar, né, as nossas práticas. Pode passar, por favor. Eu vou começar falando um pouco da música na alfabetização, primeiro abordando a música como um código linguístico, né, código linguístico que permite a elaboração de mensagens. Então, a música, ela é muito rica, né? Nesse universo da música, ele é muito rico nessa elaboração. Eu acredito que todo mundo tenha uma música que se identifique com a letra, com os ritmos, né? A música como uma parte de integração social. A música é incontestável presença em todas as culturas, né? A música, ela está presente em todos os universos, desde os primórdios da humanidade, né, nas culturas, como aspectos emocionais e sensíveis. Ela é muito importante e participativa no desenvolvimento da identidade e da autonomia, caracterizada, né, pela subjetividade, né, no caso, autonomia, subjetividade da pessoa, mas abordada como um elemento recreativo, né? A música, ela é pouco explorada dentro da sala de aula, principalmente nessa fase de alfabetização. Eu vou falar aqui uma frase de Violeta Gainza. Ela é uma professora, ela tem 96 anos, se eu não me engano, ela é argentina, e ela dá aula de música, mas ela é muito voltada para a parte psicopedagógica do ensino. Então, ela junta essas duas partes, né, do ensino com a música. A música e o som, enquanto energias, estimulam o movimento interno e externo do homem, impulsionam a ação e promovem nele uma multiplicidade de condutas de diferentes qualidade e grau. É aquilo, né? A música, ela movimenta, ela aproxima, né? Ela, abordando um pouco a parte do Vygotsky, né? Ela tem um poder de mediação, né? Ela é uma linguagem que, mesmo você não sendo do mesmo universo, você acaba falando ali junto com aquela pessoa, né? E quanto mais oportunidades de participação, mais rica poderá ser a construção do conhecimento. Então, a música, ela promove isso também, né? Essa coisa da participação.
participa um pouco desse meio musical, sabe, assim, quantas pessoas, assim, quando você vê uma pessoa, pega o violão e já junta, né, várias pessoas em volta, e fica um pedindo uma música, outro, e isso é uma parte que a música dá essa oportunidade de participação. Pode passar, por favor. Eu trouxe essa música, a borboletinha, não para a parte, né, só de separar as sílabas, mas pela parte do afetivo mesmo, né? Porque as crianças adoram essa música, né? E ela pode ser abordada de diferentes formas, né? É só como um exemplo de prática mesmo. Pode passar. Destaque para a oralidade. Marcuse sugere atividades de retextualização nas quais, a partir do texto oral, passa-se a outros, em um processo contínuo de reescrita, tentando sempre manter as informações básicas, mas modificando o original passo a passo. O autor destaca, entretanto, que às vezes as transformações acabam por alterar também as informações iniciais. Ou seja, né, o texto oral, ele é de uma forma, né, muitas vezes a gente fala de uma forma e na hora de escrever, a gente tem que fazer uma retextualização. Então, esse processo também demanda, né? Aí ele cita aqui, eu lá saindo e o cara veio louco e bateu. Aqui, na verdade, quando eu estava saindo da escola, uma moto passou muito rápido na calçada e acabou batendo no meu cotovelo. Essa seria a parte, né, que a pessoa escreveria para se fazer entendida, porque muitas vezes na hora que a gente fala, a gente gesticula também, né, a gente tem uma contextualização, muitas vezes, no verbal que não existe na escrita. Pode passar. A roda de conversa. Para Vygotsky, o processo de aquisição da oralidade não ocorre pela simples memorização de palavras repetidas insistentemente para as crianças, mas se efetiva em um ambiente rico em possibilidades e interações com adultos e outras crianças que conversam com elas, e no qual tem também oportunidade de presenciar diálogos entre esses sujeitos. Nesse caso, nas interações existe uma possibilidade de troca de vivências, né? E o contato com diferentes enunciados que esses diálogos promovem, né? Na roda de conversa. Se eu fico retido no meu mundo, por si já caracteriza uma limitação. Então, essa questão da roda de conversa, ela amplia não só o vocabulário, como também nessa questão da retextualização, né? A parte escrita. Pode passar. Atividades fermentes, ludicidade e pertencimento. Literatura, hábito. Nesse caso, literatura como hábito, no sentido de ser, fazer e sentir, né? Sentir a literatura como algo incorporado. Nesse caso, o hábito, né, é isso, né? Você ter como hábito a questão da literatura, da leitura. A literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela. Isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Nesse caso, né, dá sentido a algo por meio do lúdico, né? Isso sempre aconteceu nessa questão da fabulação, né, quando dá-se o sentido moral, né, no texto. Pode passar, por favor. Então, a escrita com e sem correção, alfabeto móvel, diário da classe, diário do boneco, mascote da classe, listas, glossários, alfabetários. E são possibilidades. Projetos didáticos e sequências didáticas. Atenção para o desenvolvimento da turma, interesse, potencialidade, ampliação de repertório, transição de temas, espaço para o novo.
Nesse caso, né, se preocupar com o que realmente interessa, né, mediar o educando e seu processo de alfabetização de modo que o ato da leitura e da escrita passe a permear o seu cotidiano e os seus interesses. Eu acho que esse... Eu acho que eu já vou passar... Acho que a próxima eu já vou passar aqui para a Rosana. Obrigada a todos por essa participação. Uma boa noite. Microfone. Olá, boa noite. Bom, então eu sou a Rosana, eu também participo do GRAF e fui convidada para falar um pouquinho da minha experiência com a pedagogia de projetos, né? Então, eu já estou nessa escola há quase 10 anos e atuando nesses anos todos na alfabetização. Esse é o primeiro ano que eu estou aí com o 5º ano. Mas dizer que com a pedagogia de projetos, né, que além de integrar essas áreas do conhecimento, ele surge a partir de uma problemática, né? Então, a gente apresenta e sonda com as crianças a partir de uma questão que elas queiram, que elas gostem, que elas estão entusiasmadas, dizendo que a pedagogia de projetos, a princípio, a gente tem aí outros autores ancorando, mas a gente vai para a prática, né? A gente tem o John Dewey, Cesar Colle, enfim, alguns outros, que depois eu posso conversar um pouquinho mais com a Regiane, com a Luciane, deixar lá. E aí, então, a gente pode avançar um pouquinho aí no slide. E dizer que com essa pedagogia de projeto, no que a gente aposta, né? A gente está apostando por todo o discurso que a Luciane colocou, da gente ter uma criança como um sujeito atuante da sua prática, e que a gente também concebe a infância não de como a gente estivesse preparando, né? Preparando essa infância para alguma coisa. Não, essa criança ela já está no mundo, ela já é banhada pela linguagem, como ela trouxe com Bakhtin. Então, a escrita, a leitura, ela está aí, está no mundo. E já nessa escola em que eu atuo, a questão da literatura, que a Melissa também coloca, é como se fosse uma espinha dorsal, ela atravessa todo o ensino, que sai desde lá da educação infantil até o ensino médio. E a gente tem o acesso dentro da sala de aula, o acesso também à biblioteca. Então, a partir da sondagem desse projeto, do que as crianças querem ver, estudar e participar, como se fosse num guarda-chuva, a gente traz e integra todas as áreas do conhecimento. Então, a gente parte dos conhecimentos prévios, né, o que elas já sabem a respeito daquele tema, e o que elas estão interessadas em saber. E a partir desse interesse, do que elas estão interessadas e provocadas e instigadas pelas nossas perguntas, é que elas vão aprender, né? Elas também vão buscar, elas são também pesquisadoras, né? Na educação um pouco mais com a ajuda dos familiares, ali de quem está em casa, mas depois também autonomamente. Um exemplo do que eu trago pela sondagem, esses papeizinhos colados, a gente tem aí alguns temas diferentes, de umas sugerindo dragão, outras corpo humanos, outra natureza e tudo mais, e aí a gente vai, a partir desses temas de interesse dela, a gente tem aí o que venceu, que seria o cinema, com 2 votos, perto de um outro, que seria bichos com veneno, e aí, por muitas vezes, a gente ainda pega os 2 mais, né, votados, digamos assim, e as crianças gostam muito dessa questão. Tem vários tipos e exemplos de votação, esse aí é só um deles. Às vezes a gente faz, dependendo de cada tema, escolhe uma cor, então todo mundo votou amarelo ou azul. Note que a alfabetização, a questão matemática já está aí, já tem uma contagem dos votos, quem ganhou, quem venceu, quem tem mais, quem tem menos, né? Aí pode avançar um pouquinho aí no slide. E esse projeto, né, uma vez escolhido, ele pode ser, né, cada escola vai escolher um tema, aqui às vezes a gente escolhe por trimestre, às vezes no ensino fundamental isso já vem um pouco mais fechado pela questão do currículo, mas na educação infantil ainda é mais livre, então às vezes a gente trabalha o semestre todo. Aqui a gente tem no exemplo da porta, que eles fizeram uma medusa, e aí a gente traz a fala de alguma criança, fecha os olhos para entrar.
né? Cuidado para não virar pedra. Então, esse já é um elemento que ela traz lá do conhecimento que ela tem a respeito da mitologia grega, do que ela tem da Medusa, de que se a gente olhar, a gente vai virar pedra. Esse exemplo abaixo a gente tem no mar, eu não sei se vocês conseguem ver um pouquinho da escrita, mas ela está lá orientada da direita para a esquerda, né? O mar, não podemos poluir, o mar não pode ser poluído. Note que ela ainda tem uma questão ali na orientação, ela primeiro diz que o mar não pode ser poluído, depois ela lembra de que a gente não pode poluir, então ela faz da esquerda para a direita, depois ela desce e inverte até a posição, espelhando, então aí a gente tem todo um processo ainda na educação infantil, temas totalmente contextualizados, as famílias são sempre muito participativas, pode botar aí para o próximo slide. Aqui a gente tem ainda, dentro desses aspectos de toda a decoração, ou seja, toda a sala vai criando uma ambiência dentro daquele projeto que a gente estudou, escolheu e está sendo problematizado, né? Então, aqui, a partir sempre de muita contação de história, lembrando que essas crianças estão levando o livro praticamente, né, uma vez por semana para casa, um livro, contação de história quase que diariamente também na escola, ainda ali nesse período de educação infantil. E esse é o exemplo de uma decoração que eles fazem a partir do tema do projeto, e o sereio e a sereia, né? E aí eles colocam também o sereio, né? Porque não? São crianças nesse daí de grupo 4, é a sereia Juliana, e eles nomeiam o sereio Tritão, né? E esse é fruto também de muita conversa, de muita partilha. Aqui a gente também traz ancorado a Yolanda Reis, que é uma colombiana que vai falar da importância do triângulo amoroso, da importância dessa voz, do que essa criança escuta, de quando ela é alimentada, e aí a Luciane provoca se é na escola ou não. Então a gente tem toda uma linguagem banhada, se bobear ainda em vida intrauterina, né? E aí Yolanda Reis vai falar desse triângulo amoroso, desse conjunto que é criado no aconchego em torno desse livro, que promove quem está lendo para quem está ouvindo essa história. Esses bonecos vão para a casa das crianças, então toma café com eles, as crianças trazem foto, elas trazem às vezes diário, então tem toda uma escrita também por trás disso tudo. Toma um café, sai, vai para restaurante, escova dente, vai para a banheira, e aí se pode ou não pode molhar o tecido, tem borbulha, tem um monte de coisa aí. E as narrativas que essas crianças trazem são todas muito bem construídas. Muitas das vezes elas ensaiam uma escrita de uma história do que aconteceu no final de semana. Então, ficção e realidade está num limiar muito grande, né? Então, eu poderia trazer para vocês o Shrek como um ogro. Então, está apostado e convencionado aqui entre nós que ele é um ogro. Ninguém vai apostar no Shrek como um cachorro ou como um anjo, né? Então, essas histórias também ancoram muita coisa. A gente pode explorar o próximo slide agora. E aí, eu trago um pouco da minha prática, do que eu falei na minha monografia, trago para dividir com vocês, que essa literatura, muitas das vezes, também encara, e a gente parte também para um outro projeto, que na educação infantil a gente tinha como Conta Comigo, e agora no fundamental a gente tem ele como troca-troca. Então, as crianças no processo de alfabetização, a gente em 3 trimestres, a gente faz um troca-troca em que cada criança escolhe um livro dentre os 4, 5 livros que a gente elege como tema por um critério pedagógico da professora, também muito orientada por quem coordena a biblioteca. E a partir desses livros que elas trocam entre si, eles dialogam de alguma maneira com o projeto que está sendo trabalhado. Então, se lá na educação infantil as crianças escolhiam o tema em si, agora do fundamental até mais ou menos o 5º ano, as crianças vão também se dividir em projetos, mas muito ancorado pelo que os currículos, a BNCC traz, e a gente tenta adequar, mas também muito do que as crianças trazem como conhecimento prévio, e a partir disso a gente oferece a mais. Então, um dos livros que a gente fez no nosso projeto foi esse, da Menina Inteligente, que é um conto russo. Nós construímos um livro de enigmas, também inspirados nesse troca-troca,
é um livro do Ilan Brennan, e pode passar o próximo, que é quando a gente encerra um do projeto. Fomos trabalhando esses enigmas, né, o que para as crianças, para elas é como se funcionasse uma charada, elas partiram para o que é, fizeram perguntas super inusitadas, e elas gostam, né, de provocar essas charadas, fizeram charadas matemáticas, fizeram charadas na área de HG, né, de História e Geografia, fizeram charadas de enigmas em outros ângulos, e na questão ainda do projeto, o projeto em si, né, essa pedagogia de projeto, prevê esse encerramento. E como encerramento, pode ser uma mostra pedagógica, pode ser um portfólio, pode ser, enfim, N esquemas que a professora possa vir a construir, e aí construir com a turma, né? Então, o grupo também decide. No nosso projeto Troca-Troca, eles elegeram esse livro, e aí dentro de HG a gente fez um outro esquema, de matemática a gente fez um outro, e nesse eles construíram, né? Então, no nosso livro de enigmas complexos, eles já começam a construção, né? Enigmas, complexos, mas a palavra complexo é complexa, né? E aí a professora promove uma discussão do enigma, mas o G é mudo, aí uma criança brinca, mas é mudo? Como assim o G fala? As outras letras falam, não falam? Tem o som, cada letra representa um som, não representa? E aí elas vão construindo junto com a professora, que nesse momento é escriba, né? Ela está ali colocando no quadro e provocando também a coesão de que eles são os escritores de um livro, esse livro vai compor uma mostra pedagógica, essa mostra vai extrapolar a sala de aula, outras pessoas vão ler, eles vão provocar outras crianças, e aí elas constroem o nosso livro de enigmas complexos. Nós construímos um livro de enigmas e nos inspiramos na história, né, do Troca-Troca, A Menina Inteligente, do Ilan Brennan. Nós fizemos nossos próprios enigmas e também ilustramos, então todo esse livro está folheado de ilustrações e duplas, e eles convidam vocês a lerem e duvidamos que vocês desvendem os complexos enigmas. Ou seja, ainda são provocadoras de que os enigmas que ali estão postos, como, por exemplo, para onde vão os sonhos quando a gente sonha? Essa, por exemplo, é uma das perguntas que uma das crianças se faz. Então, essa é uma pequena contribuição, né, que eu trago para provocar aí o pedagogia dentro da pedagogia de projetos, que pode ser uma possibilidade, né, para a gente trabalhar com as crianças dentro desse processo ainda da alfabetização, que aí, lembro, não se encerra, né, nesse primeiro ano, é um processo, aí vai primeiro, segundo, terceiro ano, e me coloco à disposição, depois, no final, que a gente puder trocar um pouco, e convido aí a professora Rejane a seguir com a apresentação. Muito obrigada. Oi, gente, boa noite aos 94 pessoas presentes. Obrigada, Rosana. Obrigada, Melissa, Luciene, que me antecederam. Maravilhoso ouvir vocês. Nós fazemos parte do mesmo grupo de pesquisa, mas nem sempre nós temos oportunidade assim, de nos ouvir também, né? A gente troca, conversa, dialoga, mas são tantas descobertas. Eu quero ser alfabetizada de novo, tá? Eu quero ser alfabetizada por projetos. Pode passar, Luciene, por gentileza. Então, falando nisso que Melissa já anunciou, dessa organização do trabalho, né, que Luciene foi colocando sobre esse processo que não se encerra, enfim, nós temos aqui, eu tenho aqui algumas possibilidades de trabalho que nós já fizemos também em curso e com os nossos alunos da pedagogia na formação inicial. Aqui eu trago um exemplo de um alfabetário, é uma coisa bem inicial mesmo, né, vamos dizer assim, e que ele não precisa necessariamente, quer dizer, ele não deve ser aquele alfabetário já proposto, né, pelos livros didáticos. A gente pensa em trazer essa autoria, trazer essa singularidade, a subjetividade que a Melissa também trouxe, né, lá sobre a organização do trabalho pedagógico, em todos os momentos. Então, tem aqui uma proposta, então nós fizemos, era uma proposta de que cada um colocasse a sua... uma característica sua com a letra que recebeu. Então, nós temos aqui maravilhoso, musa, né, uma aluna colocou musa, e as letras que a gente não conseguia
os alunos inventaram coisas. Então, nós temos aqui o Wilson, que nos remete a quem? Nos remete ao Náufrago, que todo mundo deve conhecer esse filme, enfim. E se vocês observarem, bem no alto, do lado da letra, tem 3 pontinhos, né, na primeira imagem, e na outra imagem são 4 pontinhos. Esse é um alfabetário Braille também, porque esse aluno Pedro, que escreve maravilhoso dessa maneira para cima, ele é cego. Então, nós fizemos uma proposta também em sala de um alfabetário que conseguisse fazer realmente essa inclusão de todos, né, com todas as linguagens. Então, tinha que fazer um desenho, um registro e escrever. E ele escreveu aqui maravilhoso, escreveu o seu nome e fez o seu registro. Mas podemos fazer alfabetários sobre vários temas. Glossários, como estava também lá no início, a gente pode fazer glossários sobre todas, um passeio, um filme, né? Enfim, pode passar, Luciene. Indo adiante. Aqui também a junção, né, daquilo que o Vygotsky vai falar sobre a importância do desenho e da brincadeira, que já é um signo, né, na medida que o aluno a criança pega uma caneta, faz de conta que é um telefone, ela já está fazendo essa transferência, e aqui é uma proposta a partir do livro Adivinha o Quanto Eu Te Amo, deve ser um livro que vocês talvez conheçam, né, um livro infantil, que são 2 coelhinhos, é o coelho pai e o coelho filho, e eles vão fazendo o desafio de quem ama mais quem, né? Então, era uma proposta de trabalho, e aí, nesses 2 registros, nós temos aqui uma primeira criança que faz, eu já te amava tanto porque eu já chamava você quando eu estava na sua barriga. Esse é o texto que está por trás desse desenho, né? Aqui que o mundo grita, mãe, eu te amo. Então, se fosse colocar um fone de ouvido, o mundo todo chama pela mãe, né? Ou fala mãe o tempo todo. Então, aqui nós temos uma linguagem que ela é quase uma linguagem usada nas propagandas, né? A gente que tem desenhos, tem escrita, e é feita pelas crianças, e de repente a gente pode achar, não está escrevendo ainda, está fazendo isso, mas por trás disso tem um texto ainda muito maior, né? E é essa descoberta junto com as crianças que fica interessante o trabalho de alfabetização, que não é esse a partir apenas de descobrir um código e juntar letra e formar um som. Pode passar, Luciene. Aqui também é uma outra proposta de trabalho em que havia uma história, né, e essa história era uma história de um acampamento e que ia ser feita uma caça ao tesouro, e então os alunos deveriam fazer uma lista do que levariam nesse acampamento. Vocês vejam que isso é uma escrita inicial, e que a criança tem a necessidade de fazer a representação do que ela está falando. Então, a caixa faz uma caixa, a mala, desenha uma mala, até uma mala bem moderna, né? Vocês vejam que é uma mala daquelas. O estojo, um estojo maior, roupas, camisetas, short, aqui escrito, né? Clort, mas é um short, calça, camiseta manga longa, né? O desenho da calça, o desenho, tênis, pijama. Então, a criança ainda está nesse movimento, né, de desenhar, e eu acho uma maior tristeza na alfabetização quando a gente dissocia isso, né, essa ludicidade, essa fabulação. A criança nessa fase, né, nessa faixa etária, ela está vivendo um mundo meio mitológico ainda, né, então o interessante quando nós permitimos que esse desenho seja feito. Então, essa lista aqui, que é uma lista não formal, não está uma coisinha, se pensar lista, vou fazer uma coisinha embaixo da outra, mas é uma lista um pouco caótica, mas é o jeito que essa criança se entendeu no papel. Pode passar, por gentileza. Aqui também, como a Rosana falou que a professora foi a escriba, nesse texto, nós temos uma criança como escriba da outra criança, né? É um texto retirado da monografia da Adriana Pinheiro, foi me orientando no CESPEB, e ela pede que a amiga escreva a cartinha do Papai Noel, porque ela quer que o Papai Noel entenda. Então, ela escreve Papai Noel, a Rayane quer, né, esse quer ainda, um jogo de panelinha e uma meia e um urso de pelúcia, Vila do João. Então, foi na Vila do João que foi feito esse trabalho, em 2018, e ela pede, e o professor permite que isso seja feito. E aí nós lembramos da mediação, como a mediação é importante, e temos que desconstruir aquela questão de que fazer sozinho é que vai dizer o que eu sei fazer. O Vygotsky vai dizer que é exatamente o contrário,
que quando eu faço junto com alguém, aquilo passa a ser meu, né? No sentido de que o professor escreve para o aluno, depois escreve com o aluno, e depois o aluno escreve para o professor. Mas esse é um processo de mediação. E juntar isso é muito importante. Quando várias pessoas escrevem um texto, eu estou aprendendo com o outro, né? E o Vygotsky também vai dizer que, primeiro, aquele aprendizado ele está internamente para depois aparecer externamente. Então, o aluno está construindo esse aprendizado. Pode passar, por gentileza. Aqui é uma escrita também bem inicial, mas que nós temos que valorizar na escola. É da mesma monografia da Adriana Pinheiro. É um aluno que chega para ela e entrega essa escrita, uma escrita espontânea, e diz: professor, esse é o meu convite de aniversário. Não ia ter aniversário, não ia ter festa, nada disso, mas ele captou como é esse gênero, né? Como que se faz esse convite? Tem, então, o desenho do Minion, é um Minion, e ele pensa nessa festa dele que seja temática do Minion. E ele escreve o seu nome, e ele está bem naquela fase inicial, quando a criança tenta escrever qualquer outra palavra usando as mesmas letras do seu nome, né? Então, ele capta algo que é essencial para o ensino da escrita, para o aprendizado da escrita, que é a função social daquela escrita, não é? Pode passar, Luciene. Aqui também tem uma proposta da professora, num trabalho de organização, enfim, uma história em quadrinhos. A professora passa o que está aqui na coluna à direita, do Cebolinha, do Anjinho e a Mônica lá atrás, e a criança tenta fazer isso, mas pede para a professora se ela pode fazer outro, e a professora permite que ela faça outro. E a criança está imersa num mundo, como a gente disse, aquele mundo meio mitológico, que ela tem um cavalo, que ela é dona de um cavalo, ela assiste um filminho do cavalo, e ela faz a sua história em quadrinho inteira, né? E o desenho, que é uma coisa que a criança também adora. Então, tá aqui: oi, Spirit, vamos passear. Eu transcrevi porque estava muito fininho. Aí o Spirit responde, né? É a forma que o cavalo diz que sim. Aí ela fala: vamos lá, aqui embaixo. Vamos para Ponta Livre, que na verdade seria Ponta Livre, que é um lugar desse filme, né? E aqui também reparem a imagem que ela faz só o pescoço do cavalo, né? Numa economia de traços e de desenho. Não vou fazer o cavalo de novo, né? Imagina. Aqui também ela já está com outra roupa. Aí ela diz: Spirit, vamos acampar? Amanhã vamos voltar. Aí eles já estão aqui na cabaninha. Não sei se na imagem de vocês está bem nítido, mas tem uma luz acesa dentro da cabaninha, né? Eles estão ali. Então, se você for analisar a riqueza que tem, a história que a criança traz, sendo que às vezes o professor ele quer colocar algo que facilite, mas nem sempre aquilo vai facilitar. Aquela história, às vezes, além que ela pode, além de dificultar, ela também tolher um tema que para ela era muito caro, e acampar com seu cavalo imaginário, né? Enfim, no Rio de Janeiro, um cavalo. Vamos passar. Pode passar, Luciene. Aqui também o registro no final desse ano louco, o ano passado, esse que também, mas o ano passado que foi mais, que a criança escreve espontaneamente: você foi uma professora muito boa no coronavírus, né? Essa palavra que a gente está ouvindo o tempo todo, a criança tentando escrever essa palavra coronavírus, a gente vai pensar lá no primeiro slide da Luciene, né, da Emília Ferreira, quando ela diz: a criança está o tempo todo desobedecendo essa ordem da escola. Eu sou alfabetizada na escola, ela está o tempo todo refletindo sobre esse código, e escreve aqui, né, da sua maneira, ao final do ano, quase no final do ano. Isso quer dizer, a professora foi muito boa mesmo, porque permitiu que ela escrevesse, ela se sente na obrigação de fazer esse registro, e ainda aí faz essa tentativa muito acertada na escrita. Passa, estou encerrando. Esse aqui é um texto de uma prova oficial do Rio de Janeiro, que foi apresentado pela Brunelli Almeida Araújo, na sua monografia do CESPEB, que ela faz uma análise desses trabalhos. Então, mais uma vez, aparece aquelas 3 cenas para que a criança faça uma história sobre aquelas 3 cenas. Uma vez o Marcelo até disse para a gente no gráfico: ó, isso aí não é para saber se a criança sabe escrever, não, porque é quase um teste, meio que você entende ou não as coisas, né? Porque é uma coisa muito
uma lógica muito restrita, não é? O cão limpo. Meu nome é Luca, moro em Brumadinho, Minas Gerais. No início de 2019, fui ter que ir para Niterói, porque a barragem da Vale se rompeu. Meus donos me levaram para o rio, todo sujo de lama. Lá me deram banho e eu fiquei limpo. Depois do banho, tiramos fotos. Essa é a minha história, fim. É uma criança que nunca saiu do Rio de Janeiro, que é moradora da comunidade da Rocinha, e ela traz essa riqueza, que para mim é quase um deboche para quem propôs essa escrita. Que a criança está meio que dizendo assim, olha só, eu estou preocupado com a barragem, eu estou preocupado com a lama, eu tô implicado com isso. Eu quero, na verdade, falar mesmo de Brumadinho. E eu sei escrever Brumadinho, e eu sei que Brumadinho fica em Minas Gerais, né? Eu vou pedir para a Rebeca desligar a câmera. Rebeca, por gentileza. Então, passando à frente, Luciene, por gentileza. E nós temos aqui, então, era uma proposta para vocês, que eu acho que não vai dar para fazer essa proposta, porque eu vou passar na sequência para Patrícia fazer o fechamento. E, então, aqui é uma proposta a partir do livro Monstruosidades. O livro é 2 minutos. Acho que eu consigo, né, Luciene? Você consegue compartilhar o livro, só para a gente ouvir a história? É rapidinho. A Luciene está super habilidosa já, fazendo rápido. Então, é uma proposta de escrita para as crianças, e que também a gente queria trazer aqui para vocês, a partir desse livro do Elias José, chamado Monstruosidades. E aí, tá aí a contação. Elias José, Monstruosidades, ilustrações de Jefferson Galdino. Era uma vez um monstro, trem indecente, cutucava palito no vão do dente. Era uma vez um monstro, grande e bobão, comia sempre com a mão. Era uma vez um monstro, porco e infeliz, tirava a meleca do seu nariz. Era uma vez um monstro que não dava pé, no seu tênis era só chulé. Era uma vez um monstro, ninguém o aguentava, comia, comia e arrotava. Era uma vez um monstro, cara nojento, não tomava banho, fedorento. Era uma vez um monstro, que bom que era só um, em plena sala soltava um pum. Era uma vez um monstro, o pior bicho, desconhecia lata de lixo. Era uma vez um monstro que, cara dura, ouvia som na maior altura. Era uma vez um monstro, pateta e abobado, nunca dizia muito obrigado. Era uma vez um monstro, um horror, desconhecia o por favor. Era uma vez um monstro que papelaço insultava e chamava pro braço. Era uma vez um monstro, sem educação, como abusava do palavrão. Era uma vez um monstro, coisa mais feia, falava com a boca cheia. Era uma vez um monstro, cara irritante, cuspia no chão e seguia adiante. Era uma vez um monstro, que agonia, dizia sempre um mau dia. Era uma vez um monstro, sem amor à vida, bebia sempre a água poluída. Era uma vez um monstro, e o mais imundo boné, ainda bem que deu no pé. Era uma vez um monstro, não consigo ver o monstro mais, a poluição engoliu o rapaz. Era uma vez um monstro, sua partida limpou a terra, e assim essa história se encerra. Ei, espera aí, Dona Maria, se encerra não, se encerraria, pois minha cuca também cria. Era uma vez um monstro, caso para pesquisa dizia-se a professores, se chamava... Obrigada, Luciene.
Então, a partir desse material, a gente queria fazer... Agora, Luciane, você pode voltar a compartilhar lá só o último slide? A nossa proposta, eu acho que a gente vai enviar para vocês, e se vocês se sentirem convidados, podem nos mandar. É fazer a proposta do seu monstro, né? Então, seria colocar o seu nome. Na proposta que nós fizemos aqui em sala, os alunos mexeram com o alfabeto móvel no seu nome, para ficar meio monstro. Então, aqui a Lua, o nome dela ficou Alu, era uma vez um monstro que não dava uma risadinha, mas enchia todos de cosquinha. Aqui a Sofia também fez Saofi. Por favor, Ana Luísa, você podia desligar a sua câmera? Obrigada. Era uma vez um monstro com um só dente, que comia tudo que via pela frente. Então, nós poderíamos fazer, né, no meu caso, Rejane, eu inverter as letras e tentar fazer um monstro com o meu nome. Pode passar, Luciene. Só para a gente botar o último slide. Esse livro aqui é do nosso grupo, e ele está disponível para vocês lá no Drive, né? Na aula de hoje, nós deixamos esse livro disponível, que tem várias práticas, e também tem toda a parte da fundamentação teórica. Pode passar. Obrigada, e meu grande agradecimento a toda a equipe, e vou passar a palavra para a Patrícia, e essa proposta de escrita a gente vai enviar para vocês, tá? Se vocês quiserem enviar para a gente esse monstro, nós vamos colocar junto com toda a compilação do que vocês têm produzido ao longo do curso. Muito obrigada. Pode abrir aí, Patrícia. Oi. Tchau, Paty. Até depois. Até daqui a pouco. Boa noite, pessoal. Uma alegria enorme estar aqui com vocês, participando mais uma vez dessa iniciativa que já tem a junção, né, na verdade, de dois grupos muito bacanas que fazem propostas muito legais, o Debates em Educação e o Escrita e Docência, né, com o GRAF. Eu estou participando pela segunda vez do Escrita e Docência, que tem esse trabalho já com o GRAF, já terceira edição, na verdade, do curso, e é uma alegria muito grande estar compartilhando esse espaço de discussão e de debate, esse retângulo de conversa com a Rejane, com a Luciene, com a Rosana, com a Melissa, né, e estamos aqui tentando trazer um pouquinho desse espaço para vocês, compartilhar a alegria que é falar de alfabetização, né, desses processos. E aí, eu acho que eu queria começar com vocês trazendo um vídeo. Ele tem 1 minuto. Ele é um vídeo do TikTok, tá? Eu adoro essas tecnologias, adoro essas redes sociais. E aí, eu trago esse vídeo do TikTok justamente para fazendo um link com toda essa conversa que as colegas, né, já teceram por aqui, né, para falar um pouquinho dessa escrita, sobre as lógicas que essas crianças criam para poder escrever, né? O quanto uma escrita espontânea, o quanto uma criança que tem a liberdade para organizar o seu pensamento a respeito desse mundo letrado, né, em conexão com o modo como ela dialoga com esse mundo, é bacana. Então, eu trouxe esse vídeo para a gente poder pensar um pouquinho a respeito disso. Vou compartilhar aqui. Eu só gostaria que vocês, por favor, depois dissessem se vocês estão conseguindo ouvir. Gente, o que Oi, pessoal. O pessoal está dizendo que não está vendo. Eu vou tentar novamente, tá bom? Só um segundinho.
Bom, acho que eu não estou conseguindo passar aqui a tela para vocês. Não tem problema. Eu vou compartilhar com vocês, começar a compartilhar, e depois eu coloco, dou um jeito de compartilhar o vídeo com vocês. Patrícia, Oi. você está compartilhando como uma guia? Não, eu estou compartilhando como uma janela. Então, coloca como guia. Foi assim que eu consegui. Tá, eu vou tentar fazer aqui, mas eu posso apresentar depois também, que aí eu coloco aqui como guia. Peraí. Então, pessoal, hoje eu trouxe essa apresentação para vocês, né, para a gente poder continuar essa conversa, e, de certa forma, essa conversa se conecta com o que a Luciene já colocou, nessa inquietação, essa provocação que a Luciene colocou para a gente lá no começo, né? Será que a gente começa a alfabetizar realmente na escola? Será que a gente começa a ter esse contato? É a escola que é a única responsável pelo contato e pela vivência nesse espaço letrado, né? Então, trazendo um pouquinho dessa inquietação que a Luciene já trouxe para a gente, dessa provocação que ela trouxe, eu venho retomar as palavras de Paulo Freire. Paulo Freire, que para a gente é um autor que muitas vezes nos remete, nós que somos aqui do campo da educação, muitas vezes ele nos remete aos estudos da educação de jovens e adultos, muitas vezes nos remete aos estudos da educação popular, né? E será que Paulo Freire consegue trazer contribuições para nós que estamos discutindo alfabetização, em especial alfabetização de crianças, processos de alfabetização de crianças? Sim, Paulo Freire traz contribuições incríveis, né, para esse movimento, né, que é esse processo de alfabetização, através desse conceito que ele traz de palavra-mundo, né, e quando ele traz no livro A Importância do Ato de Ler, essa perspectiva de que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então, acho que, de certa forma, a gente tem um pouco dessa resposta, aquela inquietação que a Luciene traz para a gente, né, no começo, né, de que antes dessa criança ingressar nesse espaço da escola, ela tem contato com essas palavras mundo, né, com todo esse ambiente, com toda essa relação, né, de que ela tem essa necessidade de tecer. E aí, é claro que ela chega nas escolas, né, dos espaços educativos povoadas por essas relações, né? Como disse também, remetendo a Emília Ferreiro, desobedientes, né, não aceitando e não acatando apenas aquilo que a escola oferece. Ela traz um mundo, ela traz uma palavra mundo. E aí, pensando nessa palavra mundo, eu queria fazer também uma provocação para vocês, para a gente poder tentar tecer algumas interações aqui, né? Tá todo mundo aí quietinho, assistindo, né? Eu queria também algumas interações com vocês, né? E aí, pensando que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, eu queria perguntar para quem está assistindo e quem se sentir provocado a responder, né, que coloque aí no chat, vai escrevendo aí no chat, se vocês se lembram, né, quem foram essas pessoas, quem foi essa pessoa que foi a principal mediadora do seu processo de aprendizagem da escrita, não é? E se a gente remexer as nossas memórias, a gente nem sempre vai encontrar alguém da escola. A gente vai encontrar, às vezes, alguém que está ali na nossa casa. E aí, se alguém quiser compartilhar alguma memória, escrever aqui, sinta-se convidado a compartilhar, né? A Annelise já colocou aqui a minha mãe e meu tio materno. Eu tive uma estudante uma vez, que sempre começava a aula, né, de alfabetização e letramento, dessa disciplina, eu perguntava para os estudantes, né, como é que foi esse seu processo de alfabetização? E muito interessante, uma certa vez, que uma estudante disse para mim que a mãe dela, ela tinha flores, né, vasinhos com flores na janela, e que ela colocava, ela tinha um carinho enorme por aquelas flores, e que ela escrevia etiquetas com os nomes das flores, e que foram as primeiras palavras que ela aprendeu, porque ela ia lá e ficava olhando aquelas letras, e ela conseguiu construir todo o processo dela, uma lógica própria, a partir do contato com aqueles nomes daquelas flores. Olha, a Amanda Rosa escreveu aqui: minha irmã iniciou meu processo de aprendizagem da leitura e da escrita quando eu tinha 4 anos de idade.
A Júlia colocou meus pais e alguns gibis da Turma da Mônica. Olha aí, o contato com os portadores de texto, tão convidativos, tão interessantes também, nos seduzindo e fazendo e promovendo essa inclusão. Que bacana. A Tatiana colocou aqui, minha avó contava muitas histórias sentadas na cadeira de balanço. Olha que memória incrível. Dia das Crianças sempre me presenteava com muitos livros. Saudades. Que bom que você tem essas memórias lindas, Tatiana. Eduarda que escreveu, né? Eu tinha uma professora particular desde os meus 2 aninhos. O nome dela era Shirley. Olha, o Breno também trouxe uma memória bacana. Minha mãe, né? O Marcelo colocou, minha tia Lisete, que infelizmente se foi esse ano vítima do coronavírus. Eu ia para a sua casa todos os dias para fazer os meus deveres, mas muitas vezes já os tinha feito e ficava lá escrevendo memórias. A Taniela escreveu, minha avó materna. A Vitória trouxe também, olha, meus pais contavam muitas histórias no fim da tarde se balançando na rede. A Jaqueline trouxe a professora Hortência. A Maria Mendonça trouxe amiga, né? Minha mãe, meus irmãos, a Adriele, meus pais. Então, assim, a gente vai... Minha mãe, a Natasha aqui, ó, minha mãe e o clube do leitor que tinha na escola, trocávamos entre as crianças. Muito legal, ó, a Emily dizendo, a professora Iracema, Rosana, ó, trouxe uma contribuição enorme aqui, ó, meu vizinho, que era professor particular da minha irmã, eu tinha 5 anos e insistia que eu também queria aprender, né? A Alice, a professora Bia, né? A Rosana trouxe, meus pais também liam muito para mim. Então, a gente vai passando essas memórias todas e a gente vai vendo que muitas delas não necessariamente atravessaram o espaço da escola. São memórias que nos abraçam, que nos acariciam, que nos afagam, né? A Renata trouxe... A Manoele aqui, ó, Manoele. Minha mãe lia jornal junto comigo. A Renata, minha mãe, quando foi minha professora na antiga 2ª série. E Marcelo Correia Castro, olha, no começo foi minha mãe, hoje é meu neto. Muito bom, né? As crianças também hoje que nos fazem nos inserir nesses espaços. A Amanda trouxe aqui, né? Eu só tenho péssimas lembranças e traumáticas. Às vezes, algumas dessas experiências, né? Para vocês verem como é que essas experiências, elas nos marcam, né? Como é que elas nos definem, como é que elas nos constituem, né? Nem sempre a gente vai ter uma experiência positiva com esse contato, com essa relação. E aí, talvez a gente precise pensar também, né, na concepção de escrita que estava atravessada nessa experiência que a gente viveu. Se é uma concepção de liberdade, de estímulo, de respeito, de escuta àquilo que a gente produzia, ou se foi uma experiência de cerceamento, ou se foi uma experiência de controle, né? Então, avançando aqui nos slides, né, eu vou trazer bem essa questão que vocês trouxeram, tanto nas experiências positivas com relação ao processo de contato e de compreensão desse sistema de escrita alfabética, esses processos de alfabetização, assim, pensando alfabetização de uma maneira bem ampla, bem além apenas, né, do sistema de escrita alfabética. Mas, enfim, as concepções de alfabetização que nós temos hoje, elas são fruto de muitas das nossas experiências com as palavras. Então, muita gente que teve experiências muito bacanas e se tornaram professores, se tornaram educadores, né, trazem muito de si nesse momento de docência, né? Muito daquilo que experimentaram, elas vão trazer nas suas práticas. Da mesma forma que quando a gente passa por uma experiência que, de certa forma, pode ser traumática e a gente não quer repetir essa experiência, a gente estuda, a gente busca e a gente está sempre tentando superar e não cometer erros que foram cometidos conosco em determinados momentos da nossa vida, das nossas experiências, né? E aí, mais uma vez, eu vou retomar Paulo Freire, né? Com parte de um texto que está lá na Importância do Ato de Ler, né, que é composto por 3 textos do Paulo Freire, bem importantes, e um deles foi um texto de abertura do Congresso Brasileiro de Leitura, de 1981. E aí, olha só o que ele vai trazer para a gente de contribuição. O ato de ler o mundo, ele implica uma leitura dentro e fora de mim.
implica na relação que eu tenho com esse mundo, né? E voltando lá na história, né, que a Luciene trouxe, né, dessa questão do Bakhtin, né, dessas interferências, essa leitura que é relação, ela é uma leitura dialógica, ela é uma leitura em contato com esse contexto, né? O Paulo Freire vai trazer essa relação, né, como uma relação fundante nos processos, né, de alfabetização. E aí, né, já que a gente tem essa provocação, né, eu trago para vocês também mais uma provocação, né? A gente já tem a provocação que a Luciene trouxe, que a gente está trazendo aqui as nossas memórias para localizar esses mediadores desse processo de alfabetização nas nossas vidas, né? E aí eu trago agora essa responsabilidade, de certa forma, para o nosso ofício, né? Quem está aqui nessa sala hoje está como docente ou está se formando como docente, é interessado na questão da docência e da escrita. Então, é uma provocação mesmo, de pensar essa docência além da transmissão de conteúdos. Pensar a alfabetização além do ensino de letras, de sílabas e de palavras, né? Aquele modelo que muitas vezes foi usado dentro dos espaços escolares, né? Para construir para desenvolver, para atravessar esse processo de alfabetização por todos nós, no nosso processo pessoal, né? Nem sempre vai ser a única referência de alfabetização que a gente tem que ter, né? Muitas vezes essa ideia de que se a gente ensinar a letra, a criança vai saber a letra, nossa, é uma ideia que a gente precisa, de certa forma, problematizar, né? Pensar além. Não que a gente não tenha que ensinar letra. Ninguém aqui está dizendo que a gente não precisa ensinar letra, que a gente não precisa ensinar a sílaba, nada disso. O que a gente está trazendo aqui como proposta é para a gente pensar além disso. A escola, né, o espaço da docência é muito além dessa perspectiva de que a gente precisa ensinar a letra e que isso fará com que a criança seja alfabetizada, né? Então, é essa um pouco dessa proposta que a gente traz. E até porque cada um de nós aqui já tem essa lógica construída, certo? Todo mundo aqui já sabe ler e escrever. E aí, quando a gente tem, dentro de um espaço educativo, a gente lida com crianças, muitas vezes a gente vai entender que esse modo que nós temos precisa ser, de certa forma, transmitido para essas crianças, do mesmo modo como a gente aprendeu. Só que, às vezes, as crianças têm lógicas desobedientes, né? E aí, de tanto a gente dizer, quando a criança traz uma lógica desobediente, muitas vezes ela é lida como uma criança que está errada nos seus processos, né? Isso é uma questão que acontece muito. Então, a criança, de certa forma, ela vai acostumando a ouvir que o que ela escreve está errado, que o modo como ela pensa está errado, e aí ela não quer ter escrita espontânea. E essa escrita espontânea que a Luciene já mostrou, que a Rejane mostrou, que a Rosana mostrou também, né? Essa escrita espontânea, às vezes ela escapa da escola, a gente perde essa escrita espontânea e toda uma lógica que essa criança está construindo, toda uma relação que ela está estabelecendo com esse meio, que é absolutamente singular, absolutamente própria. E aí, a gente chega nesse movimento, né, que é justamente, e aí, já é um desafio enorme hoje a gente promover práticas educativas. Imagina como tem sido essa experiência durante esse período de pandemia, né? É muito difícil a gente acompanhar o processo de alfabetização de maneira remota, né? É um grande desafio. E olha o tamanho da questão, né? Tamanho desse desafio, né? O desafio do microfone fechado, né? Eu falei isso porque eu tenho um filho de 6 anos, e eu acho que eu passo assim, a tarde inteira ouvindo, né? Às vezes, quando eu estou ouvindo às vezes eu escuto a aula remota que ele está tendo, a aula online que ele está tendo, eu escuto muitas vezes a professora, não, mas tem que manter o microfone fechado, mas fecha o microfone. Até, eventualmente, aqui a gente pode, né, acabar esquecendo. Então, assim, virou um novo... Vamos ficar quietinhos, gente, para a gente poder trabalhar, para o que a escola quer ensinar, para que isso seja, de fato, ensinado.
Então, até então, o discurso que estava em circulação é de que tinha um discurso que era dessa infância romantizada, né, gente? Que tinha essa questão assim, não, gente, meu filho não tem celular, meu filho não mexe em celular. Celular é uma coisa que estraga a infância da pessoa, né? Celular é péssimo. Não, meu filho não fica o tempo todo na televisão, eu quero que meu filho jogue bola, eu quero que meu filho brinque. Então, de certa forma, muita gente demonizava essa tecnologia, não é? Então, o que acontece no momento em que a gente tem esse período pandêmico? A gente vai ter a tecnologia sendo a única possibilidade de tecer práticas educativas de alfabetização. E aí, rapidamente, a tecnologia e todas as suas ferramentas passam de vilã a salvadoras no período pandêmico. E aí, eu vou trazer uma questão para vocês, né, que mais do que qualificar a tecnologia enquanto vilã ou enquanto redentora, é preciso compreender os usos dessa tecnologia, né? E aí eu estou usando para falar de usos esse texto do Certeau, que se chama A Invenção do Cotidiano, que o Certeau vai falar muitas vezes que a gente qualifica os sujeitos, mas que, na verdade, é preciso pensar os usos que se faz dessa relação. Imaginem só que a gente pegue um limão e dê para 3 pessoas diferentes, né? E aí uma pessoa pega o limão e faz uma limonada. A segunda pessoa pega o limão e faz uma caipirinha. E a terceira pessoa pega o limão, morde o limão, fura o limão e fica com a gengiva toda queimada, né? E aí eu pergunto para essa pessoa, nossa, você se queimou, é a culpa do limão, né? Na verdade, a culpa não é do limão, mas do uso que foi feito dele. Então, talvez a gente tenha que pensar um pouco desses usos que estão sendo feitos e promovidos, né, a partir da tecnologia. A gente tem, por exemplo, vou trazer para vocês aqui, já chegando aqui no finzinho aqui da minha fala, 2 narrativas, né, para poder falar um pouquinho sobre essa questão dos usos, né, desses processos. Quanta coisa que a gente perde, né, que escapa, né, e quanta coisa que fica com a gente, que a gente poderia estar aproveitando também para promover prática educativa de alfabetização. Então, a primeira narrativa, o dia em que a internet da professora caiu, né? Teve um certo dia, meu filho estava assistindo a aula remota, e aí a internet da professora caiu. Eu vou apresentar para vocês, as crianças começaram a ocupar o espaço do Google Classroom para problematizar o fato de que a internet da professora tinha caído e ela tinha saído momentaneamente da sala. E aí eu fiz um print, claro, botei só o nome do meu filho aqui, né, que é Gustavo, e eu queria ouvir de vocês, ouvir não, né, ler aqui no chat de vocês um pouquinho, se vocês conseguem entender o que foi que o Gustavo, né, porque na verdade o menino de cima, ele escreveu, o que aconteceu? Né? Acho que aqui a gente consegue ter uma leitura que todo mundo consegue usufruir dessa leitura e entender o que ele quis passar, né? A pergunta, a questão que ele estava trazendo. Mas o Gustavo vai lá e traz esse fragmento aí, né? Quem consegue entender por que o Gustavo escreveu isso? A Manoele já sacou, olha só, todo mundo aí no TikTok, olha, a Manoele colocou lá, conseguiu até ouvir a música, a influência do TikTok, Gustavo cantou a musiquinha da vez. Pois é, então, porque quem está antenado nesse processo todo sabe que no TikTok, né, quando uma coisa dá errado, né, se faz aquele vídeo, o TikTok é essa rede social de vídeos curtos, né, a gente lê cantando isso aqui, verdade, né, oh no, oh no, oh no, 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 no. Então, tá todo mundo aí cantando comigo, que eu sei que tá, né, com o microfone fechado, mas eu sei que vocês estão cantando sim. Mas, enfim, é isso, né, é um texto, ele está dizendo aqui, né, alguma coisa deu errado, né, de uma maneira jocosa, claro, e ele traz isso numa forma de texto. É uma criança de 6 anos que está no primeiro ano de escolaridade, né, trabalhando com isso, e em nenhum momento esse processo foi trabalhado dentro da escola, né? Ele está atravessando o espaço da escola, mas esse não é um processo trabalhado pela escola. Muito bom. E a segunda narrativa.
A narrativa 2 que eu vou trazer para vocês é a burla, as conversas pelo WhatsApp. Então, para começar a falar sobre isso, é assim, eu conversando certa vez, né, com colegas professoras dos anos iniciais, elas estavam comentando que esse ambiente do ensino remoto, ele tem sido muito cruel com os docentes, com os professores, que é muito difícil você ter aquela didática dentro de um espaço remoto que você tinha no espaço presencial, né? Então, por exemplo, eu já tive a narrativa da professora que falou, olha, uma vez eu estava dando aula para as crianças, e aí o pai do estudante entrou no vídeo, né, e falou assim, professor, aproveitando que você está aqui, ontem surgiu uma dúvida na hora da janta aqui em casa, e eu queria aproveitar que você é professora para tirar essa dúvida com a gente. Então, assim, a gente tem muita coisa, muita dificuldade, né, nesse espaço, né, que a gente está ali tentando interagir com a casa do estudante, tudo, né, e às vezes por isso tem essa coisa de, que bom, né, que na escola do meu filho o ensino presencial voltou, que bom e que ruim, né, que complicado que é essa questão. Mas, enfim, tem muita coisa acontecendo. E, às vezes, né, para que a gente consiga ter uma didática daquele movimento, naquela sala, daquela turma, naquele espaço remoto, é preciso criar algumas regras. A questão é que as regras, muitas vezes, impedem a burla. Então, nessa mesma escola onde meu filho estuda, as crianças começaram durante a aula, porque quando a gente está na escola, a criança troca bilhetes, né? Elas trocam bilhetes umas com as outras, eles conversam entre eles. Existe esse espaço da burla. Mas no espaço remoto, como é que vai ter esse espaço da burla? Então, eles começaram a escrever coisas no chat. E quando a professora percebeu que eles estavam conversando sobre coisas que não tinham relação com a prática educativa, a professora fechou o chat, né? E aí, um conjunto de escritas espontâneas, de certa forma, foram perdidas. E o que aconteceu? Um pouco depois desse movimento da aula, né, que estava acontecendo da aula, que a professora fechou o chat, a mãe de uma outra criança entrou em contato comigo para dizer, olha, eu percebi, né, que o meu filho e o seu filho estão trocando mensagens pelo WhatsApp, né, e não são mensagens muito legais. Eu não gostei das mensagens e eu vou ter uma conversa muito séria com meu filho após a aula. E aí eu fiquei curiosíssima para ver que mensagens são essas. E aí, gente, eu vou compartilhar com vocês. Oi, Gu. Depois da aula, vamos chamar alguém para jogar Minecraft com a gente. Imediatamente depois, tudo no mesmo minuto, tá? A pessoa foi escrevendo. Gu, a pessoa, que é a professora, né, o nome da professora, a professora tal, faz contas muito fácil, né? Terceira mensagem. Aí falando o nome de um coleguinha, é um chato, né? Ele te deu língua quando você falou que não era engraçado compartilhar no meio da aula. Terceiro. É o nome da professora, tá velha, em 40 minutos fazendo a aula, ela já não consegue nem falar direito. A última. Gu, hoje eu vou ir para a casa do papai. E você é de qual país? Eu sou da Itália. Então, ele vai trazendo, né, uma escrita totalmente espontânea, vai misturando um assunto no outro, né? Fofoca. Gente, a burla da criança é uma coisa maravilhosa. Ele conseguiu o espaço da fofoca que ele é característico da escola, gente. Na sala de aula presencial, eles fazem isso. E a gente não tem controle. E aqui a gente tem um registro desse movimento. É claro que enquanto a colega, né, a mãe da outra criança, que ficou muito indignada com o que estava escrito, que repreendeu o filho a respeito disso, enquanto ela falava isso, eu achei essa conversa maravilhosa, porque tem muito sobre o modo como eles se relacionam com a escrita, muito sobre o entendimento que eles têm da função social da escrita aí, né? É claro que cabe uma conversa para poder entender, para poder... mas quem nunca fez uma boa fofoquinha, né?
E aí, a conversa é incrível. E, assim, esses momentos de burla talvez sejam uma boa maneira da gente poder acompanhar um pouco desse processo de uma maneira mais leve. Somente uma criança que tem liberdade para escrever, escreve desse jeito. Então, é isso. Quando a gente valoriza essa escrita, a escrita espontânea dela, você vê que é claramente valorizada. Então, é muito bacana, né? Tecer é uma amizade uma interação que está sendo tecida por outros movimentos que não necessariamente é isso. A professora pegava o papel, chamava a mãe, né? A mãe agora que pegou o papel, pegou o celular e brigou com o menino. Eles têm 6 anos, eles são do primeiro ano de escolaridade, tá? E a gente aqui já pensando, né? Exercitar os atravessamentos da palavra mundo na escrita. A gente não vai ter tempo para fazer isso, uma pena, né? Eu queria fazer isso junto com vocês, queria que vocês pudessem compartilhar aqui as produções de vocês, mas a gente não vai ter tempo para isso, né? Uma sugestão com a qual eu adoro trabalhar, que trabalha essa questão de liberdade desse processo de escrita, dessa escrita, de acompanhamento dessa escrita autônoma, é justamente a oficina de memes, né? Atualizando essas práticas, né? Por que a gente não cria memes, né, nas nossas escolas, das nossas crianças? Então, na versão anterior do curso, né, que a gente teve, na edição anterior, eu fiz essa oficina de meme, né, junto com a Rejane, com a Luciene, a gente fez vários memes, compartilhamos, foi super divertido. Né? E é um modo que a gente pode ter também de promover essas práticas e desenvolver também essa escrita espontânea, né? Então, o que é um meme? O meme, existem 2 tipos de meme que são mais comuns, que podem ser frases comumente acompanhadas de figuras, são informações com tom jocoso e trocadilho. Ou desenhos, geralmente em preto e branco, são imagens com traços caricatos ou fotos adaptadas a desenho. E aí a nossa proposta seria de fazer um meme. Vou deixar essa proposta também, assim como a Rejane, né? Para vocês, para que vocês, quem se sentir convidado a fazer um meme, falando um pouco, né, como é que você está interagindo com essas provocações que a gente teceu aqui no curso, fique à vontade, vai ser uma alegria compartilhar e ouvir um pouquinho, e ler esses memes e ver esses memes, tá? Muito obrigada, gente, um beijo para vocês. Tá sem som, Rejane. A gente quer pedir desculpa que a gente passou um pouquinho do horário, tá, gente? Mas, assim, o professor fala demais, né? Mas muito obrigada. Valeu a pena. Passo aí para a organização. Muito obrigada. Depois a gente vai mandar um e-mail para vocês com o material. Hein, Rejane? Tem que deixar o microfone fechado para o professor não falar muito. Eu gostei disso. Tem que mandar fechar o microfone. Vamos lá, vocês querem dar algum recado, pessoal da organização? Keila? Sim. Estou aqui babando, né, gente? Literalmente. Que noite espetacular. Vocês estão de parabéns. Nossa, encantada. Gostaria muito de agradecer, né, a todos os envolvidos no projeto e saber se vocês querem finalizar, se querem falar alguma coisa, os palestrantes de hoje. A gente quer agradecer mesmo a organização de vocês, Keila, Márcia, todo mundo, e agradecer em especial porque vocês ficaram até agora, porque a gente passou realmente do tempo, mas nós vamos mandar as propostas por e-mail. Muito obrigada, gente. Boa noite. Tá ok, então. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada a todos. Obrigada, boa noite. Nosso próximo encontro, tá? Será no dia 15 de junho, às 18h30. Esperamos por vocês ansiosamente. E gostaria de agradecer mais uma vez o carinho de todos. Extrapolamos o horário, mas foi uma noite maravilhosa, né? Então, ainda bem que ninguém precisava pegar ônibus, né, Keila? Pois é. Agora eu fico imaginando, né? O que estão falando da gente no WhatsApp, né? Pois é, agora eu fiquei com medo também. Aquelas professoras que já tomaram a vacina, porque a gente estava falando hoje que sinônimo de ser velha é assim, se já tomou a vacina ou não. Sim! Um beijo no coração, gente, de todos vocês.
Boa noite. Até o Beijo, próximo. boa noite. Boa noite. Foi Até ótimo. dia 15. Tchau, boa noite. É isso aí. Boa noite.